Com a mudança na taxação dos investimentos de renda fixa, você pode ter pouquíssimo tempo para investir sem pagar imposto de renda sobre os rendimentos. Isso porque o governo está propondo uma tributação de 5% sobre os rendimentos de investimentos como LCIs, LCAs, entre outros, investimentos que até então sempre foram livres de imposto de renda e que, por isso, justamente pela isenção de imposto de renda, eram até então grandes aliados nossos, investidores de renda fixa, que sempre buscamos segurança e, ao mesmo tempo, rentabilidade eficiente. É claro que essa proposta de tributação de LCIs, LCAs ainda depende de aprovação pelo Congresso Nacional para passar de fato a valer. Mas se de fato for aprovado, o que eu quero te mostrar é o que está acontecendo para você entender e ver que ainda dá tempo de você se proteger de toda essa mudança. É justamente por isso que nesse vídeo então eu vou te explicar com clareza o que diz a medida provisória proposta pelo governo que traz essa taxação de investimentos isentos de imposto de renda, o que isso muda para você e como você pode aproveitar esse momento que ainda não temos taxação ao seu favor. Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e fato é então que agora no mês de junho foi publicada a medida provisória número 1303, que trata sobre a instituição de imposto de renda sobre investimentos de renda fixa que até então eram isentos de imposto de renda, como é o caso das nossas queridas LCIs e LCAs, letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio. E eu quero te trazer aqui então detalhes sobre essa medida provisória, o que está em jogo, o que pode acontecer, e te mostrar que ainda dá tempo de você investir e garantir por um bom tempo a isenção de imposto de renda sobre as suas LCIs e LCAs, então vem comigo aqui na tela do meu computador. Bom, pessoal, estamos aqui dentro da tela do meu computador, então, com o texto legal da medida provisória 1303, de junho de 2025, que é a MP, então, que busca instituir o imposto de renda sobre LCIs, LCAs e outros investimentos que até então eram isentos de imposto de renda. E para você entender como que vai se dar essa mudança, vamos lá para o artigo 41 desse texto legal. E olha só o que diz o artigo 41. Os rendimentos dos seguintes títulos e valores mobiliários ficam sujeitos ao imposto de renda retido na fonte, alíquota de 5%. E quais são esses investimentos? Então, a medida provisória discrimina um a um quais são essas aplicações. Então, nós temos as letras hipotecárias, as letras de crédito imobiliário, nossas queridas LCIs, certificados de recebíveis imobiliários, temos os certificados de depósito agropecuário, CDCAs e as nossas famosas LCAs. Além disso, cédulas de crédito de produto rural, as LIGs, letras imobiliárias garantidas, LCDs, e outros títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de infraestrutura que até então tinham isenção de imposto de renda. E mais à frente, venha comigo no parágrafo 4º desse artigo. Veja que nesse artigo 4º, a medida provisória, ela determina o que acontece com os nossos investimentos, ou seja, as nossas LCIs e LCAs, que a gente tiver aplicados antes de janeiro de 2026, ou seja, que são investidos e integralizados até 31 de dezembro de 2025. E olha só o que diz a lei. O disposto nesse artigo, ou seja, a taxação em 5%, não se aplica aos títulos e valores mobiliários, inclusive às cotas de fundos de investimento emitidos e integralizados até 31 de dezembro de 2025, que continuarão sendo regidos de acordo com as regras que lhe eram aplicáveis antes da edição dessa medida provisória, inclusive se alienados posteriormente em mercado secundário. Ou seja, o que a medida provisória cria para nós? Uma regra de transição clara, Investimentos que você faz, que são emitidos e integralizados até 31 de dezembro de 2025, não serão taxados. E isso cria uma janela de oportunidade, então, muito importante para quem quer continuar isento. Isso porque LCIs e LCAs são investimentos que sempre foram muito preferidos por nós, que buscamos segurança e eficiência fiscal. Eles têm proteção do FGC, o nosso Fundo Garantidor de Créditos, boas taxas de rentabilidade e tem, então, pelo menos até a aprovação dessa medida provisória, a isenção fiscal, que é algo que é muito precioso para nós. E com a nova regra, essa vantagem desaparece a partir de 1º de janeiro de 2026, quando, então, o nosso rendimento líquido será menor. Agora, pensa comigo uma coisa. Se você pretende investir de forma inteligente e segura, por que não tentar garantir agora, então, os benefícios que podem deixar de existir em breve? Você pode, investindo agora, até antes de 31 de dezembro, garantir boas taxas de rentabilidade, contar com essa isenção de imposto de renda e deixar o seu dinheiro, então, rendendo de forma limpa, isenta de imposto de renda, por mais tempo. Por isso, se você está montando ou ajustando a sua carteira de renda fixa a esse cenário atual, esse é o momento ideal para você priorizar o quê? Investimentos em LCIs e LCAs, principalmente com vencimentos mais longos, como 3 ou 4 anos, justamente para você garantir isenção de imposto de renda por longa data para suas aplicações. Então, aproveite enquanto é tempo, quando ainda não há tributação, e escolha instituições financeiras sólidas e seguras que ofereçam produtos com boa rentabilidade e risco controlado. E mais do que taxa, é importante investir por uma instituição que ofereça segurança, transparência
e atendimento personalizado. E é aí que entra a Unicred, minha parceira aqui do canal. A Unicred, ela não é um banco comum, ela é uma instituição financeira cooperativa. Você já ouviu falar sobre isso? Instituição financeira cooperativa? Isso significa que quem se associa à Unicred não é apenas cliente, é um cooperado e participa do negócio. E na prática, isso significa 3 grandes vantagens. Primeiro, a participação nas decisões. Você vota e opina nas assembleias da instituição. Segundo, distribuição de resultados. Ao final de cada exercício, os cooperados, eles podem receber parte das sobras financeiras da cooperativa, de acordo com a sua participação, em produtos e serviços próprios da instituição. E terceiro, o atendimento humano próximo e especializado, sem conflitos de interesses comerciais que existem em outras instituições. Além disso, se você não sabe, a Unicred tem mais de 35 anos de existência, de atuação sólida, e ela é regulamentada pelo Banco Central, especialmente voltada para o público de alta renda, com destaques para profissionais de saúde. Eu sei que tem muitos médicos aí que me acompanham, médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, empresários do setor de saúde, entre outros. Mas a Unicred também não é só para esses profissionais, não. Qualquer pessoa interessada pode abrir conta. E se você quiser, então, aproveitar essa última fase de isenção nas LCs e LCAs, o meu conselho é: haja agora. É um passo simples, mas que pode fazer toda a diferença sobre os seus rendimentos futuros ao longo dos próximos anos. E então, enquanto a medida provisória ainda não virou lei, a oportunidade está na sua mão. Aproveita e invista tanto com a Unicred quanto com a Zin, que é a plataforma de investimentos da Unicred. Para você abrir sua conta, basta você acessar o link que está aqui embaixo na descrição, ou então fale com o seu gerente Unicrédito, se você já for cooperado, sobre as opções de LCIs e LCAs disponíveis para você. E se você tiver ainda alguma dúvida, não esquece de deixar aqui para mim nos comentários desse vídeo, que assim que puder eu te respondo. Um grande abraço e até a próxima!